Dayana, hoje tu tá em home aí, né? Hoje aqui na empresa o negócio é o seguinte, ó, não sei quem fez o café, mas tá o petróleo. Não, não fui eu. Não foi a Não. Vitória. E nem eu. Não. O meu Ah, faz um chá. então. Deve ter sido tu, Ah, né? então foi o Christian. Não toma café, é o Christian. Ah, então a O Vitória Christian rolou. é o único engenheiro eletricista que eu Eu conheço na minha conheço que não vida que toma não café. toma café. Todo mundo tem uma exceção. Aqui a gente tem. A gente deu a sorte de ter aqui na firma. Qual é a outra substância que ele utiliza? Ah, energético. Ele não Ah, toma então fala que água, ele vai né? morrer muito cedo. Fala para ele parar com isso, É que é para ficar jovem, tomando. né? Jovenzinho pode tomar energéticos, essas coisas assim. Pode almoçar em qualquer horário. Almoçar biscoito, bolacha. Doritos. Ó, deixar uma palhinha para vocês de como é que tá agora aí, ó. A gente testou a descarga de até 30% e essa noite descarregou 30% a bateria, bem como a gente programou ontem, facinho de programar. E agora de manhã já começou a bombar, ó. Olha aqui, ó. Tá sol no sul? Olha, Ou com nuvens. só com nuvens. Mas Gente, chove amanhã. hoje eu me senti assim, amanhecendo em Novo Hamburgo, no pé daquela serra, porque a cidade amanheceu rodeada de neblina aqui. Nossa. Qual é a cidade que você tá mesmo, Jenny? Mirassol, ao lado de São José do Rio Preto. Interior de São Paulo. É, o time que tá desbancando todos os gigantes aí, ó. Ninguém ganha do Mirassol aqui. Ô, Jenny, preciso de uma camiseta de um jogador do Mirassol, que era do Grêmio aqui. Segue aí pra mim. Tem uma lojinha oficial aqui. Eles estiveram aqui em Porto Alegre no jogo contra o Inter, no aniversário de um amigo nosso aqui. E eles ficou de Já dar a volto. camiseta. E na volta ele achou que o guri não ia estar. Eles voltaram tri tarde do jogo e o guri ficou esperando no hotel, tarde da noite. E aí ele disse, bah, acabei deixando lá no estádio, né? Eu nem lembro o nome do jogador, mas era um que jogou aqui no Grêmio, que tá bem lá no time, mas tá super bem, né? Cresceu muito. Tá surpreendendo. Jogando um belo futebol, inclusive. Bem bacana. Esses dias eu fui lá ver o São Paulo perder. O Gustavo foi buscar o café, né? O café dele, aham. Pessoal, se Oi, vocês filho. quiserem ir colocando no chat Já tá o nome voltando. da empresa de vocês e a cidade que vocês estão falando, é bom para a gente entender qual é a dinâmica, qual é a necessidade, né? Hoje a gente vai falar sobre armazenamento de energia, sobre soluções híbridas, né? A gente tem aí a grande presença da Jenny, né? E também a nossa experiência com o híbrido, né? A experiência própria da GZix. A gente está tendo, assim, uma experiência muito importante. E agora todo mundo da GZix quer vender um híbrido para alguém, quer passar essa informação, né? A gente está muito entusiasmado mesmo para passar essa informação e também passar uma solução que pode compor, melhorar a questão, né, de lucratividade das integradoras e também oferecer uma coisa que realmente ajuda as pessoas, né? A gente tem que pensar, enquanto venda, a gente sempre tem que pensar em ajudar, né, de verdade a pessoa que está comprando alguma coisa, né, trazer uma solução para ela, não simplesmente vender por lucratividade, né, enfim. Então, a gente está bem entusiasmado com isso, então se vocês puderem botar ali a empresa, a cidade que vocês estão falando, enfim, já ajuda também para a gente entender aí o momento de cada um. Não, gente, isso é tão bom, e de verdade, tá? É tão bom que a gente faz uns 10 dias em que a gente não usa mais a energia da rede. A gente só injeta. Sensacional, né? Não, é uma coisa, assim, espetacular. Para mim, é de para mim, a verdade isso. arte do híbrido é essa, Rafa. Espetacular. Todo mundo, é o que eu falei para o Gustavo, quando eu falei dessa funcionalidade para ele, eu falei assim, vocês estavam super felizes
pensa no híbrido como backup, somente como backup. Mas não é sempre que você tem condições climáticas que você vai ter uma queda de energia. Normalmente as quedas de energia são por condições climáticas, né? Ou quando está muito calor, a rede fica sobrecarregada dos ar-condicionados e tudo mais. Então a gente está num período que é primavera, mais ameno, o fluxo de queda de energia vai vir aonde? Quando tiver chuva, quando tiver temporais, né? Coisas um pouco mais atípicas. Calor excessivo. Exatamente. E aí você pode utilizar o seu sistema para autoconsumo, que não faz sentido. Hoje você tem 6.000 ciclos na bateria, não faz sentido você deixar essa bateria parada para durar 60 anos. Ô, Bota Jenny, essa tu tá bateria dando para aula, ciclar. tu já tá dando aula ou tá dando spoiler? Estou dando spoiler e aula. Não, Diego, tem mais. E a gente usa ela à noite, né? Onde a gente injeta a carga na rede. Então a gente ainda gera crédito sobre isso. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então. Nós costumamos dar o início às 8h59 em ponto para chamar atenção, porque senão o pessoal realmente tem aquele atraso tradicional de 5, 10, 20 minutos, né? Mas que bom que hoje a sala já está enchendo rápido. E hoje nós trouxemos a Jenny. A Jenny é uma amiga e parceira de negócios de longa data, né, Jenny? Poxa, eu tô no mercado já há 10 anos. E a Jenny, eu acho que já nos conhecemos aí, o quê? Há uns 6, 7 anos já. Né? Desde 2021, não faz tanto tempo. 21 só? Foi quando eu me mudei para o Sul. 4 anos, tá. Mas, enfim, parece que até mais, que já deu assunto, né? Já deu assunto. A Jenny é especialista em sistemas de otimizadores e MLPE, a tecnologia MLPE, agora focada com sistemas de armazenamento, e vai trazer vários insights aqui também sobre vendas. Manja muito da área técnica também, é uma engenheira eletricista, e uma das engenheiras eletricistas focadas em vendas, que são poucos, né, no mercado. E isso é muito bacana porque fecha várias pontas, né? A gente consegue entregar uma solução bacana para o cliente. Vamos lá. Uma breve apresentação para quem não nos conhece. Como a Jenny, então, ela está participando, ela também encaminhou essa oportunidade desse momento dentro do grupo da Solax. Solax é uma fabricante de equipamentos que está há 12 anos no mercado, nasceu como sistema de armazenamento já. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ela compartilhou com esse grupo da Solax. Tem muita gente nova aqui que ainda não conhece a GESIX, o trabalho, o que a gente faz, do que a gente se alimenta. Mas vamos colocar aqui no chat, pessoal, a sua empresa, a cidade onde você atua, mais ou menos quanto tempo você atua no mercado. Porque a gente vai olhando o chat aqui e vai puxando alguns insights para cada região, a gente vai trocando essa ideia, tá? Ficam bem à vontade. Eu sou Gustavo Imperatori, sou engenheiro eletricista, sócio proprietário da GESIX. Rafael Barbosa, também engenheiro, está aqui na web também hoje. O Rafa, ele coordena a parte de projetos, do time de projetos, homologações, e eu cuido da área comercial, administrativa, juntamente também com a Dayana Lentino, que está aqui. Dá um oizinho aí, Dayana. Oi, estou aqui. Gestora comercial da GESIX. Nós nascemos há 9 para 10 anos, oficialmente. Eu comecei em 2015, a GESIX oficialmente começou em 2016, como integradores. Por 3 anos nós atuamos como integradores e também prestando consultoria, projeto, homologação para o mercado. Na região aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nessas duas regiões. Em 2019 em diante, nós passamos a atender o mercado Brasil, daí só na parte de engenharia, projetos elétricos e homologação, de micro e mini GD. Tá? De lá para cá é história. A gente já está batendo, acho que até dezembro, né, Rafa? A gente bate em 6.000 projetos. Sim, a gente está agora, nesse instante, eu vou atualizar aqui o dado, 5.829, então, com certeza sim. 5.829.
Sim, vamos fechar o ano com 6 mil projetos. Não somos melhor do que ninguém, estamos aprendendo todos os dias. Mas o que a gente pode dizer, assim, que a GESIX hoje, sendo um braço parceiro do integrador, ela vai resolver várias situações, não somente de reprova, mas entrar com um negócio redondo para tentar uma aprovação breve. E isso diminui vários problemas com o cliente final. Então, é uma parceria estratégica, tá? Um dia você pode entrar em contato e conhecer um pouquinho mais da GESIX. Hoje aqui não é o foco de vender GESIX, e sim entregar conteúdo, tá? A gente quer que você que esteja aqui esteja focado e chame seu time comercial, porque nós estamos entrando num novo mercado. E você ainda, neste momento, você está pensando em payback, você está pensando em preço, você está, talvez, pensando aqui, o que essa galera vai falar de bateria, de armazenamento, com preço lá nas alturas, como é que eu vou vender esse trem? E peço para que você desconstrua isso, abra a tua mente, entra na web aqui zerado, tá? Como se você estivesse entrando no mercado de energia solar sem saber nada. Eu estou me sentindo em 2015, tá? Quando eu entrei. Animado, buscando conhecimento, animado, olhando um mercado gigante, não enxergando concorrente. E a gente vai chegar nesse detalhe. Hoje nós temos um órgão regulador que a todo momento ele ouve as concessionárias, ele ouve o governo e tenta regular para eles e não para a sociedade. Hoje nós temos uma concessionária que a gente desconfia se muitas vezes o que ela reprovou no orçamento de conexão é verídico ou não. É difícil porque ela está falando da rede dela e a gente não tem posse disso, de fazer esse raio-x e saber se o que ela está dizendo é verdade. Uma verdade que a gente sabe hoje é que a gente pode se isolar dela, tá? A verdade é que o fio B, ele só tende a aumentar a escadinha, até provavelmente vai bater em 100% do valor dele, né? E também nós pagamos o ICMS quando nós compensamos a energia. Então, nós temos custos, falando em custos, nós temos custos de imposto e custo do fio. Só aí, a bateria, o sistema de armazenamento, ele já é estratégico. E você provavelmente está olhando para isso pensando em payback. E volta de novo, esquece isso. Isso é um dos benefícios, que é o valor que você vai ainda botar no bolso do cliente, porque quanto menos ele trouxer da rede, menos ele vai compensar e menos ele vai pagar de imposto e de serviço, tá certo? Só que o que nós temos hoje aqui, no Brasil, é um mar azul de oportunidades, onde aquela empresa que sempre quis se posicionar como empresa muito técnica, levando várias soluções, querendo acolher o cliente e resolver problema, o vendedor sabe que o cliente tem várias dores ali, com falta de energia, com energia que oscila, ponta de rede, tem regiões do país muito complicadas quanto a isso, condomínios, edifícios com falta de energia, locais onde eu não posso colocar grupo motor gerador para atender em emergência, não tem espaço, e aí você pensa sempre assim, poxa, eu vou botar no break, com pouco tempo de autonomia, e mesmo assim não reduz a conta. Como faz? Tá. Em 2018, lembrando sobre isso, em 2018, nós vendemos uma solução de sistema híbrido de um fornecedor que estava lançando no Brasil, está funcionando até hoje, com problemas na bateria, que a bateria selada, estacionária selada, que a cada 2, 3 anos tem que trocar. Só que lá foi uma venda justamente em cima da dor deles, que era atender uma série de computadores, tinha 8 computadores de projetistas, mais um servidor e luzes de emergência. Então tinha um circuito específico que foi feito, e esse sistema híbrido foi colocado lá se eu fosse falar assim de payback, de redução de conta, até hoje não estaria pago. Mas
A cada falta de energia que ocorre lá, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, que falta energia a todo momento, que tem muito arvoreto, tem, né, é um problema que tem, que cai árvores em cima da rede. Pela dor que foi resolvida, na primeira falta de energia se pagou. Tá? Por quê? Essa empresa, ela atua com projetos de alto valor agregado e não pode parar. Tem contratos, tem prazos, tem que cumprir. Quanto que custa um dia ou meio dia com falta de energia, com o time parado? Tá certo? Então, aqui você vai começar a vender solução em cima de dores. E quando a gente vai para a questão emocional ou quando dói no bolso, o preço do sistema, meus amigos, não é muito em conta. O cliente não vai levar tão em conta, tá? Porque você está atuando numa dor que machuca. Outro dia aqui a gente estava conversando com um colega nosso, que ele atende a indústria, áreas fabris. Então, quanto que custa uma linha de produção parada para o meio turno? E muitas vezes o grupo motor gerador não parte porque ele entrou em defeito. E aí dá a correria. E depois a Diane vai falar um pouquinho mais sobre a confiabilidade do sistema com baterias. Altíssimo. Então, você resolve problemas quanto a isso também. Você tem um CAPEX um pouco mais inchado, vamos dizer assim, né? Aquisição um pouco mais, um valor um pouco mais elevado, porém, a operação e manutenção, o OPEX ali, ele vai estar lá embaixo. Você praticamente vai fazer manutenção em módulos, painéis, ali, limpeza, verificação elétrica. Porque o sistema híbrido de armazenamento, ele foi construído para não dar problema, tá certo? Colocamos aqui na empresa e a experiência está sendo única. Praticamente a gente não utiliza a energia da rede, tá? Aqui nós temos também o comércio. O comércio que você hoje talvez não percebeu, mas todos eles precisam de sistemas de armazenamento. Seja para uma falta de energia, que ele vai deixar de faturar. E a pergunta é, quanto que este comércio deixou de faturar em meio turno sem energia? Parem para pensar. Vai depender do comércio. Então, o que eu estou dizendo aqui? A gente tem que conversar com o proprietário antes de qualquer coisa, antes de preço. A gente tem que conhecer o perfil do cliente. Como é que ele usa a energia de manhã, como ele usa a energia à tarde e como ele usa a energia à noite. Porque a gente vai ter que desenvolver uma solução sob medida para isso. O sistema aqui, ele é totalmente configurável. Isso que é legal, tá? Nós temos, no comércio, máquinas de cobrança, nós temos iluminação, nós temos na falta de energia isso para atender. Agora, quando a gente sabe quanto que ele deixou de faturar por horas sem energia, quando você for apresentar a proposta de valor, fica fácil você falar em preço. Porque não é somente isso, é o cliente dele satisfeito ou insatisfeito por não ter conseguido efetuar a compra. E ele vai embora e pode ser que ele não volte mais. Tá certo? O meu irmão, outro dia, tem uma loja de tintas em Canoas, ficou meio turno sem energia, estourou um transformador na avenida, teve que dispensar funcionários e deixou de faturar uma manhã de sábado. E quem vende tintas, sábado é o momento das pessoas ir para a rua resolver as coisas, comprar, e tá em obras, e vai, em casa, vai comprar tinta, vai fazer esse tipo de compra, né? O que acontece? Algo em torno de 20 mil reais de faturamento. Então, vamos supor que custasse 40 mil reais a aquisição para eles lá, de redução da conta e também do armazenamento para as cargas, máquinas e tudo mais. A metade está pago, na primeira falta de energia. Agora, se eu for falar
em reduzir a conta para a conta deles, que custaria 20 mil, contra 40 mil com sistema de armazenamento, vamos pensar. Se for falar só em redução da conta, 40 mil é caro. Agora, para resolver um problema que é a falta de energia, que ocorre seguidamente lá, em 1 ou 2 falhas se pagou. Aí ele não quer se comprometer mais com o cliente, ele quer se comprometer, ele não quer deixar o cliente insatisfeito, ele vai fazer. Agora, pensa em pet shop. Pensa que tem locais com refrigeradores com injeções, vacinas. Pensa que tem casa de idosos com equipamentos para respirar ou para outras funções. Pensa em crianças que estão em casa com equipamentos, que não pode faltar energia. E hoje, muitas vezes, ela anda com um equipamento com as bateriazinhas penduradas para cima e para baixo, com medo de que aquilo ali falte energia, né? Então, quando a gente começa a abrir o leque de situações, eu não estou nem aqui ainda falando sobre horário de ponta, porque a gente carrega a bateria a centavos, com sistema fotovoltaico, e descarrega à noite, onde é mais de R$2 o kWh, das 18 às 21. Nem estamos falando ainda sobre isso. Eu quero que a Diene coloque alguns pontos aqui dos treinamentos que ela tem feito pelo Brasil. Primeiro se apresenta, Diene, fala um pouquinho da Solax e do teu trabalho, e coloca aqui o que mais você tem visto de oportunidade, tá? Para a galera de vendas que está aqui, abrir o leque. Ir para a rua hoje, falando com todo mundo, porque em todo lugar que ela enxergar, ela vai ver oportunidade. Tá contigo. Realmente, né? Bom dia, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou gerente comercial da Solax Power. Falando um pouquinho brevemente pela Solax, né, e um pouquinho da minha bagagem também, eu conheço o Gustavo faz 4 anos, trabalhei na distribuição, depois fui para um fabricante de microinversores e agora faço parte do time da Solax Power. A Solax, ela está há 12 anos no mercado de armazenamento, então isso traz uma bagagem muito interessante para a empresa, porque eu gosto de falar que a gente já passou pelas dores do crescimento, que é aprender com os erros, né? Muita gente está aqui no mercado, eu vi até o doutor aqui falando, ele respondeu lá no grupo da Solax, né? Eu acho que ele está aqui, acho que é Firmino, ele está aqui, mas ele respondeu no grupo da Solax que ele está 8 anos no mercado. Então, eu tenho certeza que ele aprendeu muito com as dores do crescimento para criar a empresa dele. A Gesix também foi se estruturando, pelo que eu conheço deles, assim, eles mudaram muito desde quando eu conheço a Gesix. Então, a gente vai aprendendo com as dores do crescimento e a mesma coisa a Solax. A gente está há 12 anos nesse mercado de armazenamento, colocou o seu primeiro inversor híbrido no mercado em 2013. Então, a gente está na 5ª geração de inversores híbridos. Então, isso traz uma bagagem bem interessante, um background de híbridos gigante, de estar atuando, por exemplo, em mercados que são totalmente exigentes, como o mercado europeu, é muito exigente, e aí a gente vai fazendo esse trabalho de treinamento, porque como o Gustavo falou, ele falou, me sinto em 2015, e aí a gente está fazendo esse trabalho de treinamento, e aí a gente vai cada vez mais aprendendo sobre cases de cada região, de cada lugar, cada um tem suas particularidades, e é bem isso, Gustavo, todo lugar que a gente vai agora, eu, por exemplo, quanto mais eu estudo o híbrido, mais eu vejo oportunidades no mercado. E é realmente o solar de 2016, 95% do mercado é achismo, e ainda não sabe o que é um híbrido, quais as funcionalidades, só pensa no backup, é só isso. Sendo que o híbrido, ele te abre um leque de oportunidades totalmente diferente, só que precisa estudar. É algo que realmente você tem que estudar todos os dias, porque sempre muda alguma coisinha, sempre você aprende uma coisa nova. Então, eu assisto todos os treinamentos técnicos da Solax, todos. Ontem eu estava mostrando o YouTube da Solax para um cliente, estava fazendo uma apresentação, aí ele falou, nossa, você assiste os treinamentos? Eu falei, eu assisto, porque eu estava aparecendo, né, que eu assisto. Eu falei, eu assisto os treinamentos. Porque às vezes eu tenho alguma dúvida, eu vou ali, o pessoal da Gesix participou do intensivão no final do ano passado.
Eu assisto muita coisa no intensivão, porque foi bem desmiuçado cada funcionalidade da Solax. Então, assim, eu estou sempre assistindo alguma coisa. Vou dizer assim, ó, foi uma pós-graduação. Foram Foi 4 dias à noite, né? 3 dias, das 7, e o último terminou meia-noite. Pegada a coisa. Mas tem, assim, muito conteúdo ali, tem agora um pouco mais resumidos, então, dica, não fiquem somente no que vocês assistem, no que vocês leem, sempre procure criar a própria opinião de vocês, isso é muito importante. Ontem eu estava até comentando com um conhecido ali no Instagram, que ele estava falando umas coisas, eu falei assim, olha, a partir do momento que a gente se posiciona como um formador de opinião, ou como, por exemplo, eu estou na Solax, vocês estão aqui para me escutar. Algumas coisas que eu vou falar, vocês vão tomar como verdade, porque talvez vocês não tenham conhecimento sobre o assunto, e eu estou aqui estudando isso há 1 ano e meio, vocês vão tomar isso como verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente noticia, com o que a gente faz, com o que a gente coloca no mercado, justamente por isso. Porque é um mercado 100% novo, e está todo mundo aprendendo junto. Então, eu tomo o maior cuidado do mundo para não falar besteira, para não falar nada assim, porque realmente a gente precisa passar a informação da maneira mais coerente possível. Sim. Por mais que eu sempre vou puxar a sardinha para a Solax, mas eu preciso passar de uma maneira super coerente para vocês, para que não seja algo errado. Eu sou muito contra falar coisas erradas, né? Então, E aí, isso. E aí, quando a gente pensa em cases, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Em alguns treinamentos já até falei isso, mas eu fui na dermatologista e ela perguntou, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Quando eu comecei nessa dermatologista, eu morava no Sul, e ela é daqui de São José do Rio Preto. Aí eu falei, me mudei, tô viajando bastante, não sei o quê, nananã. O mercado de armazenamento, falei que eu tinha trocado de empresa, tá bombando, tá tendo muita queda de energia em São Paulo. Aí ela falou assim, menina, nossa, esses dias acabou a energia aqui e o meu marido teve que vir aqui com um mini gerador, porque ela tem uma clínica num prédio comercial, no Iguatemi, aqui no shopping em São José do Rio Preto. Acabou a energia, o gerador do prédio só supre o quê? Elevador, área comum, né? Ela tem uma clínica estética. Só um momento. Vocês perceberam uma tática de vendas que ela acabou de colocar? Que foi um comentário intencional. Foi. Ela sabe que a pessoa tem problema com falta de energia, ela sabe que já sofreu com ter que parar um procedimento no momento. Tudo hoje é elétrico, tudo. Exatamente. E aí ela jogou a isca e aí deixa o cliente trazer as dores. E nem foi uma questão de estar fazendo procedimento, Gustavo, porque acabou durante o final de semana. Só que o que aconteceu? Ela compra, né, as toxinas botulínicas, tem que ficar na geladeira. Ela compra um estoque muito grande para ter um preço mais competitivo. Qual que é o medo dela? Perder esse estoque, que custa muito. E pensa em clínicas odontológicas, então. Que aí fazem os procedimentos, né, também. Então, assim, isso abre uma oportunidade que a gente não pensa, mas ela tem um escritório dentro de um prédio, como é que eu vou colocar um backup? Olha, totalmente plausível. Dentro da GSX tem um inversor híbrido com bateria que poderia estar sendo carregado da rede, mas está sendo carregado com painéis, porque eles têm espaço para colocar, eles têm um telhado. Então, você pode utilizar, que é o que a gente chama, né, a função de armazenamento, ou o acoplamento CA, que é carregar da rede, simplesmente para ter um backup. Legal, bem legal. Olha só, o comentário do Ayrton ali. Tive o mesmo caso e fechamos com uma clínica de biomedicina. Né? Agora, outro case. Imagina as clínicas que fazem fertilização. Normalmente elas armazenam ali os óvulos. Eu acho que foi o caso do Ayrton, porque ele fez o joinha assim, ó. Abre o microfone e conta pra gente, Ayrton. Foi esse caso aí mesmo. Ontem eu estava visitando mais um cliente sobre isso aí. Ele tem laboratório de exames de sangue e tudo, e ele presta serviço para o hospital. E ele é na frente do hospital.
e ele tem muito problema de queda de energia. E ele tem essa sala, essa clínica, ela já recebe benefício das placas solares que ele tem instalado na casa dele. E ele não tem local para colocar um gerador. Então, ontem eu fui lá, fiz um levantamento do maquinário que ele tem lá, né, para nós encaminhar um sistema com baterias daí, só para backup. Legal. Bem legal. É um nicho. Então, ele já recebe créditos de outro local. Isso. Ali é resolver problemas com backup. Isso, exatamente. Só backup. Legal. Bem legal. Eu São queria Paulo, contribuir Paulo, também. A nível residencial, com falta de energia, tudo quanto é apartamento que o cara puder comprar, ele pode colocar. Inversor, bateria. Isso aí. Então, aí Exatamente. você entra num viés que você pode fazer uma parceria com uma construtora que vende os apartamentos na planta. E assim, você pensa, uma cobertura de 2, 3 milhões, assim, um apartamento mesmo. Hoje em Balneário Camboriú, Itapema, em São Paulo. Em Torres, no Rio Grande do Sul. Falhou. Você colocar um backup para o cliente, 70 mil reais, às vezes, ali, já tipo, colocando um backup bem interessante, porque hoje um backup simples, assim, fica em torno de 25 a 30 mil reais. Você colocar isso no financiamento do cara... E financiamento, Jenny, 2, 3 milhões é Pix. Exatamente. Então, assim, para quem quer conforto, é o que eu falo, são 3 palavras que a gente precisa pegar muito forte para poder vender o híbrido. Sempre coloco nas minhas apresentações. A dor, primeiro lugar é a dor, porque é onde você consegue entrar com payback, porque os outros você não pensa muito em payback. Então, a dor é onde você consegue, se você gosta da palavra payback, que a gente gosta de excluir quando está falando de híbrido, a dor é sempre onde o payback, às vezes, é um tempo de computação do inversor, tá? Ou quantas horas, quanto custa a tua hora parada, que não vai ser anos, são horas. Quando a gente fala de armazenamento, são horas. Viu, Jenny? Esse é um dos pontos principais, né? Eu acho que tu toca para o cliente, porque esse cliente em si ali, ele tem um faturamento ali de uns 20 mil reais por dia em exames. Imagina. Então, ele falou, ó, eu perco ali, vamos supor, em um ano que eu fique, que é tranquilamente, ele pega 10 quedas de energia num ano. Faz a conta. 200 conto. Ele vai investir quanto? 40, 50 mil? Isso. Então, para ele, a parte de payback nem tocamos no assunto. Ele falou, eu quero resolver esse problema, ver quanto vai dar e a gente conversa. É isso. Olha só que ponto interessante. E aí, falando em margem líquida, o que o feedback de quem está vendendo hoje já sistemas híbridos é praticamente 3 vezes o que ele ganharia com on-grid. Porque, cara, ele precifica como ele quiser. É solução, está resolvendo dor, principalmente. E eu vou contar um segredo. Um ponto, né, Jenny, que acredito que você vai falar, que é o conforto. Quem É o conforto. tem grana, gente, é conforto. Exatamente. E eu Quem vendo... tem dinheiro é realmente o conforto, ele não quer saber quanto é que ele vai pagar, ele só quer resolver o problema dele, que ele quer ficar com a energia dele, ele quer ter internet, ele quer ter ar-condicionado, ou ele quer ter aquecedor. A Ruth tem um cliente que pagou 50 mil reais a mais para a esposa dele tomar um banho quente. Exatamente. Eu vendo gerador também, né? Só que, pensa, vai botar numa clínica, né? Tem várias clínicas no prédio, vai botar um gerador bater lá, fazer barulho, né? Às vezes o próprio cliente não vai estar na clínica, então quando ele deixa funcionar, ele se aperta, ou se tu vai botar uma chave para o gerador ligar automático, já vai ficar, o valor vai ficar muito próximo. Então, olha, clínicas não gostam de gerador por causa do barulho, né? Isso, exatamente. E agora vamos... Eu posso contribuir rapidinho, Gustavo. Eu queria dizer uma coisa para vocês, eu estou no setor de solar há mais de 6 anos também, e eu tive contato com o híbrido lá atrás, como a Jenny falou, e eu queria contribuir para a fala dela e fazer vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Lá atrás, o híbrido ele surgiu como não era um híbrido puro, era um híbrido que era um grid, então se caía a energia, desligava o híbrido, né? Desligava o inversor, tu não podia utilizar ele como off-grid, né? E tem isso, e tem a questão do valor. Então, a gente se preocupou que o híbrido
lá atrás, quando a gente foi apresentado, o valor das baterias de lítio era absurdamente caro, né? Era fora da realidade, às vezes chegando a custar 4 vezes, 5 vezes mais que o sistema, né? E também que ele não tinha essas funcionalidades que a Jenny falou agora, como, por exemplo, ser bateria para uma clínica que não tem o sistema fotovoltaico, ele não podia ser off-grid, então, se acabasse a eletricidade da rede, desligava o inversor. Então, eu fiz, inclusive, fui até uma fábrica, da qual não vou falar o nome, fiz um curso lá e tudo mais. Então, a gente precisa também desconstruir na cabeça do integrador, de vocês, que já tiveram contato com o híbrido antigo. Agora a coisa é outro cenário, é um valor bem mais acessível de verdade, porque a gente colocou na GESIX e me impressionou o valor, sabe, principalmente aí da Solax, né, um valor acessível, pagável, não é mais 3 vezes mais o valor. Então a gente precisa desconstruir essa ideia e começar a olhar para o híbrido dessa forma. E também pensar no mercado futuro. Quem está aqui, essas 30 e 40 pessoas que estão aqui, estão preocupadas com o mercado futuro. A GESIX vai dar um webinar, tá? Provavelmente a semana que vem, na parte técnica e regulatória sobre o híbrido, porque é o mercado do futuro, gente. A injeção na rede está caminhando para um momento onde ela vai ser ou não permitida ou muito reduzida, né? Enfim, então, eu queria trazer esses insights para vocês, porque eu sou do tempo do híbrido antigo, que era caro, não fazia o que faz hoje, e hoje eu estou tendo que desconstruir coisas em mim, assim, então o híbrido hoje está me deixando muito entusiasmada, assim, no setor. Só queria contribuir. Obrigada. Parece que a gente está começando hoje, né, no negócio. Mas, gente, para abrir mais um leque ainda, tá? Gustavo, posso compartilhar uma tela? Pode, só um pouquinho, Jenny. Um detalhe. É impressionante como tem na área alimentícia, supermercados e farmácia. Qual a farmácia que não tem armazenamento de vacinas? Iluminação. Esse pessoal, muitas vezes, não tem grupo motor gerador. É uma carga leve, às vezes tem, às vezes não tem. Talvez, quando faltar, o pessoal vai correr atrás de gerador para alugar, e aí a correria. Mas, assim, ó, vacinas, entre outras coisas que eu nem sei, não sou dessa área, né? Mas que pode ter lá dentro, armazenado. Então, algum medicamento específico que tem que estar armazenado, que algumas receitas, né? Ó, tem pessoal colocando comentários, né? Quem é da área da saúde também aí pode colocar. De repente, alguma medicação também está lá dentro armazenado, refrigerado. Iluminação, cobrança nos caixas. Parte aí de você vai para a botox. área de supermercados, né? Eu não estou falando num atacadão, algo grande, é mais difícil. Aí vai ter que ter BES, vários, né, Jenny? Aí tem que ser muito bem dimensionado aquilo ali, até para trabalhar no horário de ponta, fazer uns ciclos, né, no horário de ponta. Mas aqueles mercados menores, câmara frigorífica, né? Então, no webinar que nós vamos fazer esse mês, fica esperto, segue a GESIX lá no Instagram, depois a Dayana coloca aqui o contato com a GESIX, o contato dela, coloca ali também o link do Instagram, tá? Vão acompanhando. Se você não está dentro do Café com o Integrador, vamos colocar o link aí também do grupo para você estar por dentro. Nós vamos fazer um webinar mais técnico, para a gente falar sobre, assim, ó, o que você vai buscar de informações quando você está prospectando esse negócio. O que você precisa trazer para nós, aqui da GESIX, como engenharia, para a gente te ajudar no dimensionamento, na estratégia de vendas. Não é somente dimensionar e fazer o projeto, isso é depois. Projeto e homologação é depois, mas a gente tem que ter a estratégia da venda. E aí a gente consegue contribuir bastante, tá? Tem bastante experiência aqui para a gente poder fazer isso juntos. E tem mais o distribuidor. E alguns distribuidores no país estão se qualificando nesse segmento e também tem um corpo técnico interno dando esse apoio. Então,
não tem como você não vender esse trem, tá? Vai lá, Jenny. Basicamente agora é a tendência do mercado, né? O híbrido. Não tem como voltar no tempo, voltar atrás, isso não vai retroceder, porque cada vez mais a gente está vivendo o processo de eletrificação. Tudo a gente depende da energia. A tendência é que em 2027 ocorram vários apagões por aí, porque está sendo instalado vários data centers pelo Brasil. Como vocês puderam ver, a gente teve aí algumas movimentações já de MP e tudo mais para ver se dão uma melhorada no sistema elétrico brasileiro, mas, como vocês sabem, tá essa maravilha aí. Não vou falar muito porque isso aqui fica gravado. Mas deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, que aí a gente vai abrindo alguns cases, a gente vai comentando ali nas telas, né, os cases, para trazer mais informações para vocês também, né? Cadê aqui o café? Vocês estão vendo aí o meu PPT, né? Yes. Então, basicamente, para abrir a mente de vocês, lembra que eu falei a função armazenamento? Você consegue fazer algumas funções que você consegue abrir aí o leque. Essa segunda função, a função grid é normal, tá? Mas a função off-grid, muita gente pergunta se o híbrido faz a função off-grid. Aí um dia eu falei, cara, mas é o mínimo, né? Ele tem que fazer a função só off-grid. Aí o integrador me falou, eu perguntei o porquê que ele estava perguntando aquilo, né? Ele me falou que alguns inversores híbridos precisam da rede para poder startar. Sim. No caso da Solax, você não precisa da rede para poder startar, então se você quiser fazer a instalação 100% off-grid, esperando a rede, a gente tem, por exemplo, um sistema desse no Rio Grande do Sul, ali perto de Flores da Cunha. O cliente instalou 100% off-grid, esperando a rede da concessionária. Ele usa o sítio ali só de final de semana, umas coisas assim. Então, ele instalou 100% off-grid sem a rede. Você pode fazer somente essa função, tá? É uma das perguntas que eu mais recebo, inclusive. A função híbrida é basicamente você fazer as duas funções. Com o híbrido da Solax, você consegue fazer direto já o zero grid, né? Então, Gustavo, se você reparou, o inversor já vem com TC junto. Sim, colocamos aqui, é perfeito. Se você quiser fazer o zero grid, você consegue tranquilamente. Tu controla a injeção na rede. Você controla a injeção na rede, você controla o horário que você vai utilizar a bateria, de acordo com o consumo. Então, a função que vocês utilizaram aí no período noturno, depois o Gustavo vai compartilhar a tela com a gente, sem TC você não consegue fazer aquilo. Então, o TC, ele vai na caixa, você pode utilizar ou não. Aí fica a critério. Só que para ter melhor eficiência energética, utilize o TC, tá? É a dica que fica. O melhor cenário, se o TC já vai, gente, já utiliza, conversa lá com o suporte, coloca no lugar certinho, vocês vão ter as melhores funcionalidades com o TC. A função armazenamento é o básico do híbrido, né? O híbrido e bateria. É a função que a gente falou, quando você usa ele como um acoplamento AC, você vai carregar da rede. Aonde eu vou utilizar isso? Apartamento. Pensa nos prédios. Eu vi aqui que tem gente de São Paulo, tem gente de Porto Alegre. Olha a quantidade de arranha-céus que tem e não tem espaço para colocar um gerador. Você pode utilizar um inversor híbrido para área comum, para tocar um elevador ali. Aí vocês podem, se vocês quiserem, a Solax tem um guia do que precisa para a gente auxiliar a dimensionar esse elevador, tá? A dimensionar o sistema de baterias para o elevador. Tem um guia de medições que vocês precisam fazer. Se você quer entrar nesse mercado, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês que é primordial, é um investimento que vocês precisam fazer na empresa, quem ainda não tem, mas é um investimento que se paga facilmente, ainda sobra dinheiro no primeiro sistema híbrido que você vende, que é um analisador de energia. Isso é primordial. E isso vai te dar uma assertividade absurda no híbrido. Sim. Porque no híbrido você não tem espaço para achismo.
eu acho que são 2 baterias e um inversor. Igual a gente olha a conta de energia lá, 400 kWh, e fala, são 10 módulos de 500 e tá tudo certo, e já vai dar tudo certo. 10 placas. 10 placas. Não. Porque o que acontece? Lá nas 10 placas, você compra mais 2 e talvez resolve o problema do cliente. Aqui não, se a bateria não funcionar, você vai ter que talvez comprar outra bateria, ou aumentar a quantidade de inversor, você não considerou o pico das cargas. Então, é um cenário que quando você tem um analisador de energia, você é muito mais assertivo, e aqui não existe margem para erro, tá? Aí você tem as funções de microrrede. A microrrede é bem interessante, porque você consegue revisitar todo o seu CRM, todos aqueles clientes que já te pediram baterias no passado, e você falou que era caro, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um, pelo menos um. Eu truco, que todo mundo aqui tem pelo menos um. Então, aqui você busca aqueles clientes que você falou que era caro, você pode aproveitar o sistema on-grid dele. No caso do Gustavo, eu falei para ele, você poderia ter passado ele tem um Renovige lá, pré-histórico. Dinossauro. Não fala da Renovige porque tá funcionando. Tá bombando aqui faz muito tempo, tá? Todo dia no pau e ó. Todo dia. E aí ele poderia fazer uma microrrede com o inversor dele, porque daria super certo lá. Mas... Então responde essa pergunta aqui, Jenny, mas só aceita a bateria da Solax ou aceita outras marcas? Só a bateria Solax. Tá. E a bateria Solax dá para ligar em inversor de outras marcas? Não. Como eu falei para vocês, a gente já passou pelas dores do crescimento, e uma delas é essa, tá? É trabalhar com baterias terceiras. Deixa eu parar o compartilhamento, depois eu volto. Quando você trabalha em vários segmentos, por exemplo, você tem o inversor, você tem o BMS, que é o controlador de carga, você tem a bateria, quando dá um problema de pós-venda, você vai procurar quem? Fabricante da bateria, fabricante do controlador de carga ou o fabricante do inversor. Então, a gente já utilizou no passado baterias terceiras, a gente já utilizou Pylontech, Kyocera, algumas outras marcas, só que a Solax optou por fabricar as próprias baterias, tanto no segmento low voltage quanto high voltage, justamente porque você consegue prestar um melhor pós-vendas para o cliente. E aí você está tudo dentro do mesmo ecossistema, você consegue ter controle a nível de célula, você consegue saber se o problema está no BMS, se está na bateria, se está no inversor, você consegue saber se o problema está atrás de tudo isso, que é um instalador. Perfeito, né? Não, então, deixa eu contar o pós-vendas a gente já teve essas dores de cabeça lá na frente, que a gente chama isso de efeito Frankenstein, que é o... No segundo dia depois que nós instalamos aqui na empresa, no segundo dia a gente resolveu fazer um teste, desligar a rede, vamos ver quanto tempo aí que vai durar esse trem. Quase apanhei do pessoal aqui. Chego de manhã cedo ali, conversando com o Rafa. Ô, Rafa, desliga o disjuntor aí, umas 6:30 da manhã ele estava na empresa. Desliga aí o disjuntor e vamos tocar o dia aí só com esse trem aí, vamos ver se realmente funciona. Tá, perfeito. Aí chega, a nossa carga é leve aqui, tá? Com todos os ar-condicionados, fica em torno de 2 kW, 2,5. A bateria de 5,8 kWh, inversor de 6 kW. Temos uns 4 kWp em módulos. Não tinha mais espaço no telhado. E aí, o que aconteceu? Tá? Chego 8 horas na empresa, fui direto para a cozinha e pá, liguei o ar-condicionado. 9.000 BTUs, não é inverter, é normal. Na hora. Desligou tudo. Os projetistas aqui ficaram pé da vida, não tinha salvo. O que aconteceu? Conversando com a Diene. Gustavo, qual é a potência de pico desse ar-condicionado aí? 9.000 BTUs, Electrolux e tal. É Electrolux? Electrolux, 9.000 BTUs, ChatGPT, porque lá na plaquinha não fala, né? Em torno de 3,3 kW, 3.300 watts a partida.
Gustavo, a bateria é 2,8. Naquele momento, às 8 da manhã, tempo nublado, né, e tal, não tinha sol ainda, não, os painéis não estavam pleno. Não tinha uns 200 watts em painéis, nem isso. O que aconteceu? Desarma. Então, o que a Jenny falou agora há pouco? Você não pode errar na venda. Você tem que conhecer a carga do cliente, você tem que conhecer como ele usa pela manhã, como ele usa a energia à tarde, como ele usa a energia à noite, para vender um negocinho sobre medida. E aí que é um negócio bom, você não tem concorrente nesse mercado. Se você quer resolver problemas do teu cliente, você vai fazer as perguntas, você vai fazer o levantamento, e aí, juntos, nós vamos dimensionar esse trem e vai entregar uma solução perfeita. Entendeu? Então, por que aqui na empresa desarmou? Porque aqui a gente resolveu ligar direto no quadro. Como a carga é baixa, vou ligar direto no quadro geral. Mas tem situações onde a gente vai ter que separar as cargas essenciais, não essenciais. O que realmente vai ficar pendurado na bateria quando faltar energia. Tá certo? Eu quero que o pessoal traga dúvidas. Agora nós temos aí mais Já uns... tem umas dúvidas aqui no chat aqui. Sobre os analisadores, o Victor perguntou para a Jenny se os analisadores, se ela teria alguma recomendação, enfim. Ó, durante a Intersolar, a gente fez o pessoal do Space Estruturas, eles chegaram, a gente falou assim, a gente quer fazer uma promoção, tá? Aí eu falei assim, cara, por que a gente não dá um analisador de energia? Porque o analisador de energia vai fazer o cliente ser muito mais assertivo e vender muito mais híbrido. E aí a gente sorteou um analisador de energia e, conversando com a nossa engenharia interna, os analisadores da ISO, por exemplo, que foi o que a gente foi entregar para o ganhador na semana passada, inclusive do Rio Grande do Sul, ele que ganhou o promocional, o sorteio, servem muito bem, tá? Aí a gente até conversou com a ISO, porque como a gente indica eles, a gente falou, o pessoal poderia ganhar um desconto, né? Eu falei, você não quer ganhar nada, mas a gente quer dar desconto para vocês venderem o produto da Solar. Eu vou conversar com o Gilberto para ver se a gente consegue um cupom de desconto aqui para o pessoal que queira o analisador, a gente indica o da ISO. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem um pessoal que fabrica analisadores também. Então, assim, o da ISO é o que a gente escolheu aqui tecnicamente, mas tem vários outros no mercado que são mais caros também, inclusive. O da ISO tem um custo-benefício muito bom. E eles são do Rio Grande do Sul também, inclusive, né? Se eu não estou muito enganada. Legal. Outro gente, dia... se tu conseguir, manda ali que eu boto no grupo daí. Sim, tá todo mundo aqui no grupo da GZix? Já, do café? Senão eu vou mandar um Manda link. o link para o pessoal entrar e aí eu vou tentar conseguir um cupom para vocês. Legal. E as especificações que vocês mais vão utilizar. Então, assim, o que você precisa analisar? O que você vai medir? Então, ele tem vários. Ele tem lá de 500 amperes, de 1000 amperes, de 2000 amperes. Então, você precisa analisar, para comprar o analisador de energia, eu vou atuar no perfil residencial, comercial de grande porte, industrial, para poder comprar um analisador que se encaixa ali no perfil que você vai trabalhar. O analisador que a gente deu para o cliente lá foi de 1000 amperes. Então, assim, dá para ele atuar no mercado gigante. Ó, pessoal, coloquei agora no chat o link do Café com o Integrador, do grupo. Se você ainda não está, entra lá, que daí a Jenny coloca as dicas. Também coloca lá, Jenny, depois no grupo, aquela dica que você me passou do analisador de tomada. Se tem uma carga específica, você consegue já fazer a análise. Eu estou procurando um modelo melhor, porque aquele lá, ele mede até 16 amperes só. Então, seria, por exemplo, para uma geladeira, alguma coisa assim. Um ar-condicionado, às vezes, chega a 20 amperes de pico. Então, eu até te mandei aquele lá, porque é legal para você medir uma tomada, uma geladeira, pouca gente sabe, mas geladeira tem pico também, tá? Quando ele vai ligar, se não for inverter. E a inverter tem, mas é bem suavizada, bem tranquilo. Então, para critérios de dimensionamento, que isso já vai ser um papo mais ali para o webinar do Rafa,
mas já adiantando para vocês. Vamos falar um pouquinho, hein, Jenny? Qual é a solução que a Solax tem para horário de ponta? A gente tem 2 tipos de solução, tá? Um porte um pouquinho maior aí para a galera enxergar o ramo industrial, agronegócio. Posso compartilhar novamente aqui? Vai lá. Vamos lá. Aqui. A gente tem 2 soluções, tá? A gente tem uma solução bem maior, mas ainda... Vamos começar pelas médias, né? A gente tem o Aélio, que ele é um inversor híbrido acoplado a uma cabine de armazenamento, tá? E a gente tem o puramente BESS, que é o Trene. Ele é basicamente um power bank grandão, que você vai carregar da rede ou de um fotovoltaico existente. Então, ele é um BESS, o puramente BESS é o Trene, que ele é um PCS de 125 kW com 261 kWh. Aonde eu aplico esse produto? Quando eu vou carregar no horário fora ponta, descarregar no horário ponta, é basicamente isso. Ou vou fazer o controle de demanda, alguma coisa assim, tá? Vou utilizar, por exemplo, para irrigadores no período noturno, vou carregar durante o dia. É isso, tá? Para você utilizar o mínimo da rede possível, principalmente nos horários ponta. Aquela ultrapassagem, Jenny, aquele hotel Kinderman, que eu estive em Chapecó, vocês estão trabalhando lá, né? Lá eles têm um problema de ultrapassagem de demanda. Então, ao invés de mexer na subestação, aumentando potência de transformador e contratar mais demanda, qual é a solução? Fotovoltaico, lá eles entraram com fotovoltaico e bateria. Que aí, no caso, seria o Aélio. Qual a diferença do Aélio para o Trene? Lá, lembra que eu falei? Ele vai fazer o carregamento AC. Você vai carregar da rede ou de um fotovoltaico existente. No Aélio, quando é uma instalação nova, eu indico já entrar com Aélio, porque você vai colocar fotovoltaico nele. E qual é o diferencial onde você ganha? Você aproveita, você consegue colocar nesse inversor de 60 kW trifásico 380, você consegue colocar 120 kW-pico de mola. Teoricamente, eu jogaria essa energia aqui fora, né, por conta do clipping. Aqui ainda está com uma curva de 150. Se fosse uma curva de 200, eu estaria jogando basicamente isso aqui fora. Sim. Tá? Com o inversor híbrido, qualquer inversor híbrido, desde a linha residencial, você faz isso, você aproveita a curva do clipping e você supre autoconsumo ou injeta na rede com a nominal do inversor, e o que você jogaria fora, você carrega a bateria. Top demais. Então, você tem o melhor aproveitamento de energia possível. Então, aqui eu acho que faz muito sentido você fazer 200% de superdimensionamento ali no teu inversor, porque você não joga nenhum tipo de energia fora. Você está aproveitando praticamente ali, você tem as perdas, né? Mas você está aproveitando praticamente 95% do sistema do cliente. E aí você utiliza isso aqui, você vai criar uma outra rampinha para utilizar no período noturno. Aí você pensa o seguinte, o Helicoi, o custo de produção de energia, você deve estar aí em torno de, o que está estimado hoje, 15 centavos, 12 centavos? Mais ou menos. Para todos os dias, no horário de ponta, descarregar, você ter um ciclo, onde você pagaria R$ 2,40, R$ 2,60 por kWh. Só se tratando disso, as estimativas estão em torno de 4 anos e meio o retorno, se você colocar o BESS. Sim. Certo? Então, 4 anos e meio. Você praticamente compara um sistema on-grid. Só que ainda, na falta de energia, você tem backup. Sistema de emergência. Você não vai ter aquele custo de manutenção absurdo com o grupo motor gerador. Diesel. Contar com que ele vai partir quando necessário. Eu trabalhei 7 anos com um grupo, com engenharia na Estemac de grupo gerador, na fabricação. E recebia feedback de campo.
Só que eu também trabalhei 4 anos em manutenção, onde tinha que dar manutenção em grupo motor gerador. Então, sobre um GMG não partir, eu sei do que eu estou falando. Agora, qual é a possibilidade, Jenny, desse trem aí, no momento da ponta ou no momento da emergência, do backup, ele não entrar? Nenhum. No aéreo, nenhuma. Aí, quando você passa para o BES, que é o puramente BES, lembra que eu falei para você que ele é um PCS? Ele é basicamente um acoplamento AC, tá? O PCS dele só vai servir para quê? Carregar e descarregar. Então, vai fazer ali. Qual é o tempo de comutação, Jenny? Não tem tempo de comutação no treine. O treine, ele não faz comutação sozinho. Nenhum puramente BES faz comutação sozinho. Ele sempre precisa de uma PQEB, um STS, um ATS externo, tá? Aí o que acontece? Aí a gente tem um produto que é o Nexus. O Nexus é um lançamento da Solax a nível global e aparentemente, pelo que estudamos, todo mundo tem feito pesquisa, somente a Solax tem esse produto. Tempo de transferência não existe. 0 milissegundos. Aonde eu aplico esse produto? Todos os clientes que têm cargas sensíveis à comutação. No aéreo, eu tenho 10 milissegundos de comutação, tá? 10 milissegundos, porque ele é um inversor híbrido, ele já faz toda a parte de quadro, ele tem um quadro de transferência automática, toda a parte de bypass, tudo interno. Tá? Ele é um inversor híbrido. O inversor híbrido, ele precisa ter isso internamente. Toda essa parte de isolamento da rede e tudo mais. O BES, ele não faz isso. Então, eu preciso desse quadro de transferência automática externo, com 0 milissegundos, tá? Esse da Solax. Aonde eu consigo aplicar? Indústria. Principalmente que tem algum tipo de máquina que tem automação. Porque o que acontece? Às vezes você chega no cliente, Gustavo, e você pergunta, mas quanto tem... Aí você faz a pergunta errada, né? Mas quanto tempo acaba a sua energia? Então, quanto tempo de queda você tem? Normalmente dura só 10 minutos. Tá, mas se ele tem uma máquina que precisa de automação, às vezes em 10 minutos o no-break dele não aguenta. Talvez o no-break dele é para 3, 4 minutos, só para aguentar alguns tipos de queda. Passou um tempo, a máquina perde essa automação. Tem um detalhe também, né, Jenny? Em injeção de plásticos, se tu ficar poucos minutos ali com a máquina desligada, você tem que parar toda a máquina para manutenção e limpeza total dela, para depois voltar a operação novamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, a pergunta que a gente precisa fazer quando a gente vai pensar nesses clientes maiores do grupo A é o seguinte: você tem queda de energia? Quanto tempo sua empresa fica parada após a queda de energia? Porque é exatamente isso. Por exemplo, chegou um case para mim de um laticínio. Eles têm uma máquina no processo ali do HT, e precisa, se der uma diferença de temperatura, eles têm que jogar todo o leite fora, fazer a higienização da máquina, e esse processo demora 7 horas. Mas se é no Rio Grande do Sul, nesse caso, dá para fazer ambrosia. É verdade, é verdade. E aí, essa máquina, ela tem capacidade de produção de entre 8 a 40 mil litros de leite por hora, depende do tamanho da máquina, tá? Mas o que tem no Brasil é de 8 a 40 mil litros por hora de leite. Imagina o prejuízo, 7 horas parado por conta disso. Então, assim, esse produto, o que você ganha? Aí a gente vem aqui para o vídeo. Ele está com uns erros ali de digitação, tá? Que de tradução, mas é basicamente isso aqui. Ô, Jenny. Oi. Eu queria fazer uma pergunta aí. Eu tenho um cliente aí com pivôs de irrigação. E, assim, ele tá deixando desligado eles no horário de ponta, justamente por causa do valor da energia que ele paga. Que solução será que eu podia trazer para esse cliente? Porque ele pode até aumentar a produção dele daí, né? Hoje ele tá com uma produção baixa,
porque justamente ele não irriga, né, no horário certo que deveria fazer, justamente por causa do custo. Qual solução será que eu podia levar para esse cliente? Você pode levar tanto o AL quanto o BESS. Se ele tem possibilidade para colocar módulos fotovoltaicos, eu já iria Isso, ele direto tem. com um inversor híbrido para você carregar durante o dia e utilizar no período noturno aí. E aí você não precisa daquele STS, que eu falei que é o Nexus para vocês, para fazer a computação. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem orçando, por exemplo, o BESS. Porque o BESS, a funcionalidade dele é para bater horário de ponta, basicamente, fazer armazenamento, ajudar a rede da concessionária. Muitas concessionárias utilizam isso a nível de Europa, tá? Para fazer um auxílio, por exemplo, na rede. Então, é algo que logo as concessionárias devem fazer aqui, com a inversão de fluxo. Então, colocar pequenas plantas de BESS, aonde está tendo muita injeção durante o dia, eles não conseguem aproveitar essa energia, eles precisam despachar para algum lugar. Então, agora eles podem despachar para dentro de um BESS, por exemplo, tá? Então, O que eles vão fazer justamente isso, eles vão armazenar, olha só. a energia de vocês para carregar o BESS deles e utilizar no período noturno, gente, vai acontecer. Ô, Jenny, isso já está acontecendo na Energisa, em Tocantins e em bairros mais nobres. Já é uma realidade. Soube ontem disso com o parceiro. Exatamente, o Vitor fez um comentário perfeito aí, o BESS é mais para uso arbitrário da energia do que para backup. Exatamente, Vitor. Então, para fazer o backup, para utilizar na função backup, você precisa de um STS externo, tá? Ou que a gente chama ali de QTA, quadro de transferência automática. Da Solax é o Nexus 0 e é 0 milissegundos. O que o 0 milissegundos ele faz diferença? Porque você não precisa considerar o pico da carga na hora que você vai fazer o cálculo. Porque quando você está fazendo o cálculo de um híbrido, por exemplo, você precisa considerar o pico do motor, por exemplo, que chega até 8 vezes a nominal dele. Aí o que você teria que fazer? Instalar ou um inversor de frequência ou uma soft starter. No caso do Nexus, você considera o nominal dele, porque você está 0 milissegundos. Você não tem computação. Então, a máquina vai continuar funcionando, ela não vai desligar e ter que ligar. É legal, muito bom. Nós estamos indo aqui, pessoal, para os finalmente. Eu quero ver se você tem mais alguma dúvida. Levanta a mãozinha aqui, pode falar, fica à vontade. E aqui no chat, a Dayana está colocando o contato da GZix. Você pode chamar a Diene também aí, Diene, se quiser colocar seus contatos, fica à vontade. A gente tem que somar nesse mercado, pessoal. Nós somos o divisor de água aí, viu? Porque a concessionária, os órgãos reguladores, o governo, a tendência é a gente cada vez mais perder benefícios, tá? Ou é imposto, ou é contribuição com serviços da rede. Está na nossa mão armazenar isso e trabalhar de forma inteligente. E continuar trabalhando por mais de 30 anos. E provavelmente essa questão do armazenamento nas subestações de energia, que as concessionárias vão acabar fazendo, porque é muito bom para ela também. Tem inversão de fluxo, ela vai armazenar a tua energia, a nossa energia ela vai armazenar, a do cliente, e à noite ela vai te vender. Ela vai despachar a tua energia. Tem uma perguntinha ali do Victor, se os inversores da Solax a usar em modo backup permitem paralelismo em mais unidades, Jenny. Sim, Victor, na linha monofásica high voltage, você consegue colocar até 2 inversores em paralelo. Na trifásica high voltage, você consegue colocar até 10 em paralelo. Na monofásica low voltage, você consegue paralelar até 16 inversores, mas eu não vejo sentido do porquê fazer paralelo. A gente não indica ficar fazendo paralelo de muito inversor, tá? Pega um inversor de potência maior que faz muito mais sentido. Perfeito. Bom, pessoal, estamos encerrando, então, mais um Café com o Integrador. Quero te agradecer, Jenny, pela presença hoje. Agregou muito aí. Obrigada. Deixa eu só responder a pergunta do André, que eu estou vendo aqui. Claro! Ele perguntou ali, se ele precisa de um equipamento externo, como ele consegue esses 0 milissegundos? André, é uma inteligência entre o Nexus e o Trene, tanto é que o Nexus não funciona em vez de terceiros, porque precisa ter essa conversa entre os dois. Então, assim, é meio que um segredo de Estado, por enquanto. Até algum chinês começar a fazer a engenharia reversa.
mas é uma inteligência da Solax de adiantar, eu vou dar um spoiler, adiantar curvas senoidais. O pessoal, muita gente ainda desconhece a Solax, tá? Mas pelo que a Jenny me falou, há 12 anos eles iniciaram a empresa com armazenamento. Correto, Jenny? A Então, Solax assim, colocou o primeiro inversor híbrido da Ásia, foi a primeira a colocar inversor híbrido na Ásia, a segunda no mundo. A primeira foi a SMA. Então, assim, o pessoal sabe o que está falando, está dando uma assistência bacana aí para todo mundo. Assistência, não digo em equipamento, mas em suporte para que você consiga vender mais e melhor. Tá certo? Vocês falaram com o suporte técnico da Solax, né? Perfeito. O Rafael falou direto aí, tá? Tirar algumas dúvidas, configurações e tal, para aprender mesmo, né? Bate pronto, né, Rafa? Certamente me chamaram de o chato da GZX, porque eu incomodei eles um pouco. Né? Dúvidas Mas mesmo, são cara. rápidos, né? Sim, Pessoal... sim. Não, o atendimento deles foi espetacular, gente. Eu não posso reclamar, tá? Eles me ajudaram muito. Gente, é raro ver o Rafael elogiar assim com tanta verdade. Sério, quando eu recebi a mensagem do Rafa, eu encaminhei no suporte, eu falei assim, parabéns, pessoal. Sério, eu fiz isso. Aí vem a outra questão, né? Não sei se eles me atenderam bem porque eles conhecem a GZX ou porque eles são assim sempre. Eu só recebi. Tô brincando, eu nem sabia eu tô que vocês brincando, estavam falando com o suporte. Tô brincando, tá? Não, o atendimento foi muito bom, tá? Eles me ajudaram mesmo, assim. A gente não é sabedor de tudo aqui, pessoal, né? A gente vai atrás também, tá? E aí a gente também tinha dúvidas, até às vezes dúvidas que parecem ser banais, mas como o assunto é novo, né? A gente foi ler os manuais, como todo mundo tem, né? Que é o correto a fazer, e consultar eles. E o atendimento foi espetacular. Não, perfeito. Me contataram, me ligaram, explicaram tudo. Então, assim, zero queixas deles, de verdade. Muito bom. Muito bom. Gente, a porta da GZX está aberta para você que é integrador. Se você está buscando hoje reduzir mais teu custo operacional, pode contar conosco. Tem planos, pacotes de projeto. A gente continua atuando no projeto homologação de micro, mini GD. A gente faz para 23 estados hoje, tá? Estão batendo aí 6 mil projetos no final do ano. Fica à vontade em consultar a Dayana, tá? O telefone dela ali, o WhatsApp no chat. E sem falar da parte de suporte, a gente fica disponível 7 dias por semana. Cada cliente nosso, integrador, ele tem um grupo no WhatsApp comigo e com o Rafa. Então, a gente fica 7 dias por semana. Às vezes, sábado, domingo, o cara está num cliente, está com uma dúvida aqui e ali, ou uma homologação tá de tal forma, online a gente tem acesso, a gente dá o retorno, tá? Ninguém fica no vácuo. Tá certo? Contem com a GZX. Tamo junto, vamos para cima, que tem muito cliente aí hoje buscando e precisando de soluções para resolver questões de energia ou de dinheiro no bolso, tá certo? Tamo junto. Forte abraço, fiquem com Deus, pessoal. Valeu, obrigada, pessoal.